Buenas noches. Vamos a dar inicio con el webinar. En primer lugar, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y a todos los panelistas que muy gratamente nos han colaborado. Es para mí un gran honor, como coordinador del Comité de Endoscopía Bariátrica de la Federación Latinoamericana de Cirugía de Obesidad, IFSOLAC, dar la bienvenida no solo a los panelistas, sino a todos los participantes de este webinar. Es una gran iniciativa que ha nacido de conversaciones con grandes amigos, liderados por el doctor Álvaro Albano, a quien lo van a escuchar. En Brasil han tomado la iniciativa de realizar un comité y una guía de manejo de las situaciones que se pueden presentar en endoscopía bariátrica. Lo han denominado soporte de vida en endoscopía bariátrica, en inglés Bariatric Endoscopy Life Support, BELS. Lo cual simila a muchos otros tipos de abordajes para manejo básico o manejo intermedio de ciertas situaciones e inclusive manejo avanzado de complicaciones en endoscopía bariátrica. Tenemos en este caso cuatro exponentes increíbles con una trayectoria fuera de serie en Brasil. El doctor Álvaro Albano, de quien ya les comenté, el doctor José Américo Gomídez de Sousa, el doctor Admar Confilo y el doctor Joao Enrique Felicio. Sin más, por mi parte, pues introducirles a ellos dentro del programa y darles las gracias a todos y darle la palabra ahora al doctor Álvaro Albano, quien nos va eh, a, a iniciar y a indicar un poco sobre el tema y en qué consiste y continuaremos con todas las charlas. Así es que bienvenidos, Álvaro, te doy la palabra. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctor Andrés, que es un honor para nosotros presentar este proyecto, no solo para el Brasil, pero para toda Latinoamérica. Y esta es una muy grande oportunidad para todos nosotros, por la cual agradezco bastante en nombre de todos que hacen parte del proyecto. Yo voy a compartir mi pantalla. Bien. Nosotros estamos hablando de un proyecto que es un proyecto que nació en la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Es un proyecto de soporte avanzado de vida, pero el reto principal del proyecto no es para el cirujano bariátrico, es para los que hacen en las emergencias de los hospitales de todo el mundo, pero no conocen de cerca lo que son los pacientes después de una cirugía bariátrica y lo que tiene que hacer cuando estos pacientes tienen complicaciones. Entonces, este proyecto empezó como todos los proyectos de soporte avanzado. Esta fue la inspiración para ello, que como ACLS de la Sociedad de Cardiología, la TLS de la Sociedad de Trauma, PHTLS, PAUS, y así la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y Metabólica de primero pensó en un proyecto para los cirujanos generales y emergencistas que están en todos los hospitales haciendo el primer contacto con un paciente que hace una cirugía bariátrica una vez que este paciente presente cualquier una de las complicaciones. Después de la BLS, con la evolución de la endoscopia bariátrica en el tratamiento de las complicaciones, con una performance que hace más de 80% de los tratamientos de las complicaciones después de cirugía bariátrica, nuestro próximo paso fue pensar en un proyecto para los endoscopistas, para traer el conocimiento de la cirugía bariátrica y del manejo con endoscopía, y así nació el EBLS en 2022 con el primer apoyo de nuestro presidente a esta época, que fue el doctor Fabio Villegas, después con mucho apoyo también de nuestro presidente, el doctor Antonio Carlos Valdés, y ahora
Seguimos con el presidente doctor Juliano Canavarros, que mantiene el apoyo de la sociedad para el desarrollo de ese soporte avanzado. Y el ABLS empezó también en Brasil y ahora tenemos los manuales lanzados en toda Latinoamérica. Y doctor Fabio Almeida, que es el coordinador del proyecto ABLS, fue una persona muy importante para el desarrollo de ABLS porque ha pavimentado toda la trayectoria con el ABLS, con todas las dificultades, con todos los problemas, todos lo que pasó hasta ahora, que tiene un manual muy bien escrito con los cursos en todos los congresos. Ha pavimentado una trayectoria que fue muy importante para nosotros para hacer el EBLS. Y el principio es que si no hay un enfoque sobre el tema, la falta de comprensión genera mala conducta. Muchas veces nuestro paciente, cuando se queda en la emergencia, los emergencistas o los endoscopistas tienen mucho miedo de nuestros pacientes y piensan que se puede hacer malos y hacen procedimientos en postoperatorio temprano. Tenemos que traer el conocimiento, explicar que nuestros pacientes son pacientes normales, pero con algunas especificidades que tienen que conocer para hacer lo que tiene de mejor para ellos. Y muchas veces para que no tengamos cosas como estos relatorios de endoscopista que al describir la cirugía bariátrica que fue hecha, nosotros no conseguimos al menos conocer o entender qué cirugía bariátrica el paciente fue sometido. Entonces, el conocimiento de anatomía es el principio, pero la anatomía no es exactamente lo que enseñamos para los cirujanos, donde esta torre de Babel que tenemos de cirugías bariátricas con este tipo de esquemas fica muy fácil para el cirujano, pero los endoscopistas tienen que conocer la visión endoluminal, lo que van a mirar no endoluminal, lo que es el normal, lo que tiene que describir, lo que tiene que diferenciar del normal. Entonces, este es uno de los compromisos de EBLS, de traer estas informaciones, pero en el aspecto que el endoscopista se vaya a conocer cuando estuviera haciendo una endoscopia en un paciente que haya hecho una cirugía bariátrica. Aspectos como la importancia de calibración de la anastomosis, estas informaciones que son muy útiles, y también conocer lo que no es normal. Las complicaciones, las torsiones, el twist de las cámaras gástricas después de una gastrectomía vertical. Entonces, el conocimiento de anatomía normal y anormal es el primer paso para este curso. También el, eh, eh, interrumper lo que muchas veces se pasa con el paciente después de una complicación, donde todos los profesionales, el emergencista, el cirujano, el intensivista, el endoscopista, actúan de manera puntual en la trayectoria y la cronología del paciente con complicaciones. Esto no es bueno para si quedar a un resultado bueno en el tratamiento de complicaciones, porque es un paciente muy complejo y que tiene que hacer muchos procedimientos durante la cronología del tratamiento. Entonces, tenemos también que traer el conocimiento de elección del endoscopio, cómo elegir el método para crear espacios de visualización, no solo con el aire ambiente, pero también el uso de CO2, las terapias con submersión en líquido, cuál es el método de anestesia que para traer más seguridad para el paciente y también cómo usar los métodos accesorios que tenemos a disposición.
Tenemos que traer también una perspectiva para los endoscopistas que no están en grandes centros y que muchas veces se van a quedar con el paciente de frente y que tiene algo que hacer con lo que tiene en las manos, como por ejemplo a un sangrado donde muchas veces no hay un probe térmico o argónio, pero una agullita de esclerosis se puede hacer un trabajo muy bueno en el primer momento para que después este paciente se va a un centro más grande de tratamiento de obesidad, donde se pueda hacer el tratamiento definitivo. Pero la acción y el tiempo salva muchas vidas. Y también se pasa exactamente lo mismo con las fístulas, donde tenemos prótesis, donde tenemos los dispositivos para septotomía, para el uso de pigtail, pero muchas veces tenemos opciones que en cualquier hospital del mundo se puede hacer un buen tratamiento en un primer momento con la terapia VACO, con la modificación que fue hecha primero por el doctor Flauber Sena de Medeiros de Brasil, y que hemos hecho mucho en Brasil para tratamiento no solo de las complicaciones de cirugía bariátrica, pero también en las complicaciones de otros procedimientos digestivos como el colon, esófago, con uso de una sonda nasogástrica, uso de IOBAN, sonda, dentro de sonda podemos hacer un tratamiento muy bueno. No tenemos ningún protocolo específico de la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Endoscopía que se queda a buscar cada una de las complicaciones de cómo hacer con un guideline directo y un guideline para el endoscopista que no es bariátrico. Entonces, este es un problema y por este problema que nosotros de la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y Metabólica pensamos ser mucho importante el proyecto EBLS, también del proyecto ABLS, no solo para traer el conocimiento para el endoscopista, pero también para que todos aquellos que están al lado del paciente en la cronología de la complicación entiendan que tiene que participar muchas veces, conocer el paciente, también tienen que seguir los pacientes hasta el momento que tenemos este paciente un buen desfecho de las complicaciones, que este es el reto principal de nosotros para todos los pacientes que tenemos. Ahora estamos empezando el manual de BLS, que se va a hacer un manual digital. Es libre para que todos aquellos que trabajan en emergencias o endoscopía se puedan hacer el download de BLS para conocer. Estamos haciendo ahora este manual. Hacemos el curso teórico en Brasil hace 2020, 2022 en todos los congresos de la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y Metabólica, pero ahora estamos haciendo el proyecto para curso teórico y también con la práctica para conocer cómo hacer un vácuo, hacer un uso de los stents y también el tratamiento de sangrado después de una cirugía. Entonces, la práctica es muy importante para que conozcan mejor todo de nuestros pacientes bariátricos. Y el reto principal es que para en cada emergencia, en cada sala de endoscopía de hospitales de todo el mundo, se possa tener el QR code de EBLS con los videos que los endoscopistas si están en duda de cuál procedimiento bariátrico ha hecho, que cómo tratar cada una de las complicaciones, se puede hacer la lectura del QR code y acceso no solo
el texto del manual, pero también a los videos que se puedan enseñar cómo hacer el tratamiento del sangrado, hacer el tratamiento de las fístulas, las dilataciones. Esto es un canal de comunicación también para los endoscopistas, nosotros que somos del team de expertos de EBLS. Entonces, más una vez, doctor Andrés, más una vez a Yves Solaki, muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por la invitación. También tengo que agradecer mucho a toda la dirección de Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y Metabólica y todos aquellos del team de ABLS que trabajan con nosotros a lo largo de todos estos años. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Álvaro. Realmente es una excelente introducción. Ahora vamos con la siguiente parte de la conferencia. Estamos. Boa noite. Buenas noches a todos. Primeiro, quisiera agradecer ao capítulo latino-americano de IFSO por el honor de invitar-me a participar neste evento em nome do comitê organizador e do professor Álvaro Albano. Segundo, intentaré falar em portunhol. Desculpen mi portuñol, pero es una forma de mostrar nuestra gratitud y admiración por toda Latinoamérica, especialmente hoy a nuestros amigos peruanos, ya que esta semana estaré en Cusco, ayer en Machu Picchu y mañana en Lago Titicaca, sin duda una de las maravillas del mundo. E como amanhã, em Lago Titicaca, e com as ilhas flotantes do Pueblo Uru, eu não sei que horas vou retornar, mas preferi gravar esta aula. Hoje, falamos contigo sobre os aspectos clínicos de la atenção inicial e preparação para a endoscopia digestiva. Ayer em Machu Picchu, maravilha. Desde nossos conflitos de interesse, no grupo aqui trabalhamos de cirurgia bariátrica e a endoscopia digestiva para paciente com obesidade mórbida antes da cirurgia bariátrica é importante para até decidirmos que cirurgia podemos fazer em esse paciente. Paciente com obesidade mórbida depois da cirurgia bariátrica, quando tem uma complicação temprana. Ou ainda, vamos abordar a endoscopia digestiva em pacientes sem obesidade depois da cirurgia bariátrica, uma complicação tardia. A endoscopia em pacientes bariátricos, a endoscopia diagnóstica em pacientes obesos, endoscopia digestiva alta, colonoscopia, endoscopia pré-operatória, para evaluar afecções quirurgicamente relevantes, como hérnias de hiato ou esofagites, o que vai decidir se vamos fazer um bypass, um sleeve ou outra cirurgia. A endoscopia pós-operatória para evaluar fístulas, estenoses ou dismotilidade esofágica. Aqui fugas, ok? Procedimento de endoscopia bariátrica. É um procedimento primário da perda de peso, com colocação e extração de balão gástrico ou uma gastroplastia endoscópica. Ainda, tratamento de complicações quirúrgicas, como estenose, fugas e sangrado. E tratamento da obesidade ou reganho de peso, com ablação com plasma de argônio, ou ainda reutilizando Lotore, a endossutura. O paciente bariátrico na sala de endoscopia. Há que ter uma implementação de um plano anestésico, considerar as comorbidades, isso é muito importante, principalmente pelo aspecto respiratório. Realizar uma evaluação pré-anestésica,
comunicación estrecha entre el endoscopista y el anestesiólogo y definir los aspectos logísticos de la atención del paciente bariátrico y las necesidades del procedimiento. Hacemos siempre un cuestionario donde preguntamos sobre las patologías cardiovasculares comunes, con riesgo de hipotensión y arritmia. Medicamentos habituales. Usar el mismo día de la medicación para la hipertensión. Enfermedades cardíacas e enfermedades pulmonares. Medicamentos para trastornos del estado de ánimo que pueden interactuar con los anestésicos. No usar el mismo día de la medicación de la endoscopia. Medicamentos para el tratamento de la obesidad, mayor riesgo de complicaciones durante la anestesia. Anfetaminas, asociación con enfermedades cardíacas, y hoy los análogos de GLP-1, mayor riesgo de regurgitación y aspiración, disminución del vaciamiento gástrico. Esta evaluación pré-anestésica, o exame físico, vías respiratorias. Cuando tiene un acceso venoso difícil, la ecografía puede muchas veces ser una opción para facilitar. Probable vía aérea difícil en paciente obeso, es muy común. Reducción del tiempo de apnea segura este paciente obeso tiene. Mayor riesgo de apnea obstructiva del sueño. 40-90% de los pacientes tienen riesgo de desenvolver una apnea durante el examen. Una educación previa del paciente sobre manobras de expansión pulmonar y esa planificación del manejo de una vía respiratoria difícil. Temos que ter dispositivos de manejo de la vía aérea en nuestras manos. Esses são bocal com a saída de oxigênio interna, que facilita muito. Acá temos bocal onde podemos adaptar uma sonda de Guedel, que é muito útil em pacientes obesomórbidos durante uma sedação anestésica. E acá temos também bocal onde pode pôr não só a entrada de oxigênio, como também a saída de um capnógrafo, o que melhora os parâmetros de ventilação. Temos que ter dispositivo para controle da via aérea. Uma cânula nasofaríngea, que é muito importante e que tira a língua da obstrução da via aérea, o que facilita a respiração do paciente durante a endoscopia. Aqui, a posição da sonda de Guedel e a cânula nasofaríngea, facilitando a ventilação deste paciente. Endoscopia diagnóstica para pacientes obesos, no pré-operatório e também no pós-operatório. Para endoscopia diagnósticas, disponga sempre de dispositivos para o manejo da via aérea difícil, incluindo equipo de intubação. Para procedimentos de endoscopia bariátrica, realize sempre uma avaliação pré-anestésica. É muito importante. Procedimentos de endoscopia bariátrica. Tratamentos principais para a obesidade. Quando estamos usando a endoscopia para tratamento primário da obesidade, o balão ou a endossutura, a gastroplastia endoscópica. Balão gástrico. Podemos usar em pacientes com IMC entre 27 e 35, mas pode utilizar-se em pacientes com IMC maior de 35 como uma preparação para a cirurgia, uma ponte à cirurgia, e como alternativa para pacientes que não se submeteram à cirurgia. Colocação de balão gástrico pode realizar-se com barra sedação em pacientes com sobrepeso e um padrão ventilatório adequado. Em casos de IMC acima de 35 ou antecedentes de apneia severa, lo mais seguro é realizá-lo bajo anestesia geral. Cuidados especiais: administrar com profilaxias para náuseas e vômitos e analgesia ao final do procedimento. A extração do balão gástrico idealmente deve realizar-se sempre bajo anestesia geral, já que é um procedimento com alto risco de regurgitação. E com a anestesia geral, a endoscopia para realizar a extração do balão é muito mais segura.
La gastroplastia endoscópica, la endosutura gástrica, sempre hacemos bajo anestesia general. Cuidados especiais: evitar os vômitos pós-operatório, utilizar al menos 2 medicamentos antieméticos e administrar analgesia preventiva. Tratamento de complicações quirúrgicas, estenoses gástricas ou de anastomoses, com dilatação com balão. Cuidados especiais: pode realizar-lo bajo sedação, se o estado geral do paciente lo permite, pero há risco de regurgitação e aspiração se há conteúdo gástrico estancado. Quando há fístula, fuga, preferivelmente com anestesia geral, depende do estado geral do paciente. Em casos de hemorragia, preferivelmente realizada em um hospital, devido ao risco de requerir transfusão sanguínea. E, quando possível, quando necessário, anestesia geral. Tratamento de la obesidade e da recidiva de peso. Ablação com plasma de argônio pode realizar-se com bajo sedação em um entorno clínico, numa clínica. Se o paciente não apresenta um padrão respiratório adequado, se pode utilizar uma boquila de Guedel ou uma cânula nasofaríngea. LOTORI, la Transoral Reduction, procedimento de redução de anastomose, sempre bajo anestesia geral. Cuidados especiais: evitar os vômitos pós-operatório, usar ao menos 2 antieméticos e administrar analgesia preventiva. Quando temos paciente com hemorragia digestiva, utilizarmos sempre o ABC. A de vias aéreas, via respiratória, catéter de oxígeno ou intubação orotraqueal. Ventilação, circulação com a estabilidade hemodinâmica, com acesso venoso e reposição de volume. Signos vitais: pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, oxímetro de pulso e gases em sangue arterial, dependendo da situação. E exames laboratoriais que necessitamos para ver o grau de hemorragia digestiva. Pacientes com vômitos no pós-operatório de uma cirurgia bariátrica. Também iniciamos o ABC com vias respiratórias, catéter de A2 ou intubação orotraqueal. Ventilação, circulação com estabilidade hemodinâmica. Sinais vitais: pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, oxímetro de pulso. E, se possível, capnógrafo. Gases em sangue arterial, dependendo da situação do paciente. E os exames laboratoriais pelo estado geral de nosso paciente para o equilíbrio hidroeletrolítico. Qual é o tempo de jejum recomendado antes de iniciar um procedimento endoscópico bajo sedação? Ayuno de 6 horas para alimentos sólidos e ayuno de 2 horas para líquidos claros e sem resíduos, em pequenas quantidades. Isto com a evidência com uma recomendação grado A. Qual é a importância da capnografia para a monitorização de procedimentos endoscópicos bajo sedação? A capnografia identifica cambios respiratórios. A capnografia não reduz a incidência de eventos adversos importantes, pero como o suporte ventilatório artificial, o ingresso hospitalar ou a mortalidade. Se está disponível, a capnografia pode incorporar-se à monitorização, e isto é uma recomendação também de grado A. Estes são Guedel bocal, em que você consegue adaptar tanto o oxígeno quanto a capnografia. E com isso tem uma monitorização mais efetiva de seu paciente. Deve utilizar-se a monitorização eletrocardiográfica de forma rotinária em pacientes submetidos a exames endoscópicos bajo sedação. Se recomenda a monitorização eletrocardiográfica em pacientes com enfermidade cardiovascular significativa, pacientes de idade avançada, em exames endoscópicos prolongados e complexos bajo anestesia. Recomendação grado D. A monitorização cardíaca durante a sedação e analgesia moderadas não aporta nenhum benefício em pacientes sem enfermidade cardiopulmonar. Recomendação grado D.
O Conselho Federal de Medicina em Brasil recomenda que todos os procedimentos de sedação ou analgesia assistido por anestesiólogo incluam monitorização circulatória, incluindo a medição da pressão arterial, a monitorização da frequência cardíaca e a monitorização contínua do ritmo cardíaco, incluindo a cardioscopia. Deveria utilizar-se oxígeno suplementário de forma rutinária em todos os procedimentos endoscópicos bajo sedação. O oxígeno suplementário reduz a hipoxemia em pacientes submetidos a exames endoscópicos bajo sedação, com opioides e benzodiazepinas, sem evidência de uma redução significativa de eventos cardiovasculares. Se recomenda que os pacientes submetidos a sedação moderada ou profunda recebam oxígeno puro suplementário a um mínimo de 2 litros por minuto, devido à redução de eventos de hipoxemia. Recomendação de grado E. Existe alguma diferença em la eficácia e seguridade entre os regímenes de diazepam-dolentina e midazolam-fentanilo para a realização de procedimentos endoscópicos? Estudos aleatorizados com opioides e benzodiazepinas, incluído o propofol, não mostraram diferenças em los resultados de eficácia e seguridade. Os regímenes que utilizam benzodiazepinas solos ou em combinação com opioide foram eficazes e seguros com a recomendação A. Para a endoscopia digestiva alta de rotina, o midazolam é superior ao diazepam quando se utiliza como único agente sedante. Grado de recomendação A. Não existe evidência que a combinação de midazolam e um opioide seja superior ao midazolam solo para a sedação consciente e a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia, em que se necessitam mais ensaios clínicos controlados aleatorizados. Grau de recomendação A. É o propofol um medicamento eficaz e seguro para procedimentos endoscópicos? O uso de propofol com sedação moderada a profunda ha demonstrado ser eficaz, seguro e com uma alta taxa de satisfação do paciente. O propofol pode ser administrado de forma segura por médicos não anestesiólogos capacitados em suporte avançado da via aérea durante procedimentos endoscópicos em pacientes com a monitorização adequada. Recomendação de grado A. O propofol utilizado como monoterapia é seguro, tem boa aceitabilidade e uma baixa taxa de complicações em comparação com a combinação de benzodiazepinas e opioides. Recomendação de grado A. Em Brasil, o Conselho Federal de Medicina recomenda que, em procedimentos endoscópicos bajo sedação profunda, o médico que realiza o procedimento endoscópico não seja o mesmo que administra a sedação. Grau de recomendação de grau D. Melhora a sedação, a qualidade e a aceitação de los exames endoscópicos. O uso de sedantes em los exames endoscópicos aumenta a taxa de êxito, a tolerância, a satisfação e a probabilidade de repetir o procedimento. Sin embargo, incrementa o custo, prolonga o período de recuperação posterior ao exame e pode estar associado com eventos adversos. Recomendação de grado A. ¿Cuál es la frecuencia de las complicaciones relacionadas con la sedación en los procedimientos endoscópicos en general? Los procedimientos endoscópicos bajo sedación, incluindo los procedimientos avanzados e intervencionistas, son seguros e apresentam uma baixa morbididade e mortalidade, com uma taxa de eventos adversos graves menor que 0,05%. e uma mortalidade menor que 0,01%. Grau de recomendação A. Los pacientes com risco habitual, sometidos a procedimentos endoscópicos rutinários bajo sedação moderada, apresentam um baixo risco
de complicações, sem que se hayan observado sequelas nem falecimentos em estudos a grande escala. Grado de recomendação A. Los pacientes sometidos a exámenes urgentes o con comorbilidades graves o condiciones clínicamente inestables, sometidos a procedimentos endoscópicos complejos, gastrostomia, drenagem de pseudocisto, inserção de stent, colocação de sondas enteral, tratamento de hemorragia gastrointestinal, são os mais suscetíveis a complicações ou falecimento. Grau de recomendação A. En honor al tiempo, vamos a parar ahí la presentación del doctor Concón. Desgraciadamente, la conferencia se nos puede alargar mucho y pues no se puede conectar. Tengo entendido que tiene una falla de red en Perú. Me gustaría pasar ahora con el doctor José Américo Gómez de Sousa, quien nos va a hablar sobre la anatomía endoscópica en la cirugía bariátrica y metabólica. Doctor José, buenas noches. Olá, buenas noches a todos. Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer a invitação de IFSO Latinoamérica, em la persona de meu amigo, meu irmão, Dr. Álvaro Albano, para participar deste webinar. Eu vou compartilhar a pantalla. Um segundito. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Bueno, nuestro enfoque hoy en esta presentación es discutir la anatomía endoscópica de las diferentes técnicas de cirugía bariátrica y metabólica. Pero, ¿cuál es la importancia real de dominar esta anatomía? Son tres pilares principales. Primeiro, definir a técnica que foi realizada, basándose unicamente na anatomia observada na endoscopia. Segundo, podemos avaliar se esta anatomia está em conformidade com as normas técnicas vigentes. Sabemos que no último consenso de estandarização técnica se descrevem cerca de 22 técnicas de cirurgia bariátrica. E terceiro, é fundamental para diagnosticar e tratar as complicações quirúrgicas. Aunque temos mais de 20 técnicas estandarizadas no consenso, observando o registro global de 2024, vemos que a gastrectomia vertical é a cirurgia que domina o cenário mundial, seguida por el bypass gástrico em YDRU e em terceiro o AGB. En esta presentación abordaremos solo las principales técnicas realizadas en el mundo. Comencemos con la banda gástrica. A pesar de estar em desuso atualmente, todavía nos encontramos com muitos pacientes com banda gástrica para exames endoscópicos ainda hoje. Consiste em uma cinta, que se alrededor da parte proximal do estômago, que cria uma pequena bolsa e restringe o passo do alimento para o estômago. E como nós vamos ver a seguir, no exame endoscópico, temos acá a aparência de uma hérnia hiatal, com a compressão extrínseca causada por la banda, a constricção extrínseca, e ao adentrar o estômago, em retrovisão, vemos claramente esta compressão extrínseca acá, a semelhança de uma fundoplicatura, sim? E o resto do estômago permanece íntegro e não há anastomose, se pode transpor o píloro e acessar toda a anatomia do duodeno. Se deve prestar atenção em la retrovisão, a buscar minuciosamente a principal complicação da banda, que é a erosão. A erosão da banda hacia a luz gástrica, muitas vezes associada à infecção do portal. Por isso é importante avaliar minuciosamente os pacientes com banda e a retrovisão durante o exame endoscópico.
Pasamos agora a las cirurgias que modificam a anatomia gástrica e nós podemos dividir as técnicas desde o ponto de vista endoscópico em técnicas que permitem o acesso ao píloro e ao bulbo duodenal, como a gastrectomia vertical ou manga gástrica, a bipartição de transtileal, o SADIS e o duodenal switch. E aquelas técnicas em que se realiza uma septação do estômago, desviando o trânsito intestinal do acesso ao píloro, como no bypass gástrico e em OAGB. A gastrectomia vertical, ou manga gástrica, é atualmente a técnica quirúrgica mais realizada no mundo. A estandarização técnica exige um tubo largo, calibrado com sonda de Fouché de 32 a 40 frentes, com ressecção completa do fundo gástrico, isso é muito importante. E a linha de grapado deve ser longitudinal, retilínea e sem torsiones, e deve se manter uma distância adequada da incisura angulares, para que se evite estenoses ao trânsito do alimento. Neste exame endoscópico, se observa acá a transição esófago-gástrica normal, pero a menudo se apresentam erosões esofágicas, muito comum. Se procede para uma bolsa gástrica de forma tubular e estreita, e continuando um passo suave, sem angulação demasiada, hacia o antro. E o exame permite a transposição pilórica e acesso acá ao duodeno, né? E é muito importante, durante a avaliação endoscópica de pacientes com a manga gástrica, observar acá a linha de grapa, tem que ser retilínea, como acá está ilustrado, para que esse paciente tenha uma boa fisiologia gástrica. Um ponto crítico é sempre durante a endoscopia de pacientes com manga gástrica é a avaliação da presença de fundo gástrico, se há ou não fundo gástrico residual. Esta é uma falha técnica comum que resulta em la impossibilidade de perder peso e muitas vezes conduz à recuperação de peso desses pacientes. Então, acá temos umas imagens de uma manga gástrica com uma bolsa larga, e acá temos na porção proximal da bolsa já um pouquinho de fundo gástrico. Em la retrovisão, nós conseguimos fazer a retrovisão e mirar que tienes o fundo gástrico residual. Então, esta é uma falha técnica muito comum que devemos evaluar durante o exame endoscópico destes pacientes. Acá temos uma série de variações da gastrectomia em manga, né? Temos as técnicas que desviam o trânsito intestinal depois do píloro. Em el duodenal switch, temos uma anastomose do bulbo duodenal com ilho. Endoscopicamente, nós temos uma asa aferente acá, que em fundo ciego, e el asa eferente é permeável à progressão de endoscópio. Em el SADIS, este diferente, a diferença visual é que a anastomose no bulbo permite acesso tanto à asa aferente acá, como à asa eferente, ambas permeáveis e largas. Também notamos em SADIS a presença de secreção biliar na luz intestinal, muitas vezes. E em la bipartição do trânsito ileal, ou cirurgia de Santoro, como é conhecida em Brasil, a anastomose se realiza de ilho com o antrogástrico, e então temos uma imagem clássica que é visualizar o píloro e a anastomose gastroileal na mesma pantalla endoscópica. Então, acá à esquerda temos uma endoscopia de SADIS, onde este vídeo foi me cedido por meu amigo Álvaro Albano. Podemos notar que imediatamente acá estamos a transpor o píloro. Temos imediatamente depois do píloro uma anastomose. Acá temos duas asas. E
após a transposição de píloros, conseguimos percorrer, aceder e recorrer ambas asas, né? Tanto a asa aferente quanto a asa eferente. E podemos notar a presença de secreção de bile acá, na luz intestinal. Esses achados confirmam que se trata de anatomia endoscópica de um SADS e não de um duodenal switch. E acá à direita temos a anatomia clássica de la bipartição ileal, onde nós temos duas salidas para o estômago, uma via natural que é o píloro e outra a anastomose antroileal. Informações importantes que devemos evaluar durante o exame endoscópico incluem observar e descobrir se existe uma tortuosidade excessiva del cuerpo gástrico, en la bolsa de la manga gástrica. También debemos evaluar si el diámetro del cuerpo gástrico está agrandado, si está correcto. La medición del diámetro de la anastomose en la cirugía de bipartición ileal es muy importante porque puede estar relacionado tanto con la dificultad para perder peso de estos pacientes como con la desnutrición excesiva en este paciente. Então, em la cirurgia de bipartição ileal, é importante descrever o diâmetro correto da anastomose. Agora, hablando de las técnicas em las que nos ascendemos al píloro e temos uma bipartição do estômago, el bypass gástrico em Y de temos um pouch pequeno, com cerca de 3 a 5 centímetros de comprimento e uma anastomose distal de aproximadamente 1,2 a 1,5 centímetros de diâmetro. Geralmente não vemos bile em la luz intestinal porque o comprimento da asa alimentar ou asa de Roux geralmente é em torno de 1 metro e então não há bilis acá acerca da anastomose. E por outro, temos, assim como em duodenal switch, uma reconstrução em Y, então a asa aferente é em fundo cego, não se pode percorrer. Podemos encontrar um anilo de contenção em alguns pacientes, aproximadamente 1 a 2 centímetros por cima da anastomose, que pode identificar-se na endoscopia como uma constricção circunferencial 1 a 2 centímetros proximal à anastomose. Isso não é muito frequente hoje, mas se pode encontrar alguns pacientes com anilo de contenção. Então, aqui durante o exame, ingressamos ao estômago e podemos ver que temos um estômago curto, uma bolsa gástrica curta com anastomose término-lateral. E logo de passar a anastomose, podemos avaliar uma alça em fundo cego e depois uma alça que podemos percorrer com endoscópio a certa distância. E notamos que não há secreção biliar em la luz intestinal. Sempre que seja possível, realizamos uma avaliação em retrovisão da anastomose que nos permite avaliar seu diâmetro. Como acá eu vou mostrar. La retrovisión permite avaliar el diámetro de la anastomose cuando se compara con el diámetro del tubo endoscópico y también se puede evaluar el diámetro de la anastomose con una comparación visual con una pinza endoscópica abierta que se conoce el comprimiento. A avaliação da retrovisão também é importante e deve realizar-se sempre que seja possível, já que as úlceras marginais muitas vezes só se observam com esta manobra de retrovisão, como ilustrado acá nessas imagens, onde não se vê a úlcera marginal na visão frontal, mas na retrovisão se permite ver acá claramente esta lesão. Assim como a medição da anastomose é de suma importância para o cirurgião e deve reportar-se no informe da endoscopia sempre, podendo estar relacionada com a recuperação de peso nesses pacientes. E como é dito, Dr. Concon, é possível se realizar argônio para tratar o reganho de peso nesses pacientes.
Para medir a anastomose, podemos usar a comparação, então, com o tamanho conhecido de uma pinça endoscópica aberta, como acá nesta imagem, ou o diâmetro do equipo em visão de retrovisão, né? Acá temos, nesta imagem, anastomoses com diâmetro muito distintos, né? E se pode ver claramente quando se compara com o diâmetro do endoscópio. E também outra opção, publicada por nosso colega brasileiro, Dr. Luiz Gustavo Quadros, é a utilização de guias biliares marcadas a cada 5 milímetros, muito útil em casos de anastomoses mais anguladas, onde não se tem a visão frontal adequada. Uma dúvida comum é diferenciar o bypass gástrico do OAGB, né? One Anastomose Gastric Bypass. No OAGB, o palche é largo, né, de 15 a 20 centímetros, e o bypass é mais curto, de 3 a 5 centímetros. Essa é uma diferença. E lá, a anastomose também é externo-lateral, porém, com a reconstrução como Burot 2. Significa que podemos percorrer, assim como o SADIS, tanto a asa aferente, acá, biliodigestiva, biliopancreática, como a asa eferente ou asa alimentar, e como se há passagem de bile acá, através da anastomose, é comum a presença de bile na luz gástrica também, o que se permite diferenciar do bypass gástrico. Neste vídeo acá, vemos uma bolsa gástrica ampla, né, mais larga que no bypass gástrico, e depois de atravessar a anastomose, podemos recorrer tanto à asa aferente, acá estamos recorrendo à asa de la direita, a asa, normalmente a asa eferente, e é comum, podemos notar acá a presença de secreção de bilis na luz intestinal. Aqui vamos perceber aqui abaixo e na pantalla a presença de bilis acá, e na esquerda percorremos a asa aferente ou biliopancreática. Isso nos permite aferir que se trata de um OAGB e não de um bypass gástrico em Y de Roux. Bueno, para resumir nosso racionamento diagnóstico frente a paciente bariátrico, hacemos as seguintes perguntas. O estômago é íntegro, com constricção proximal semelhante a uma hérnia hiatal? Se sim, se trata de uma banda gástrica, onde nós temos um estômago íntegro e a banda traz um aspecto sugestivo de hérnia de hiato. Outra pergunta que se deve fazer, uma vez que se ha modificado a anatomia gástrica, se temos acesso ao píloro. Se temos acesso ao píloro, estamos frente a um sleeve e suas derivações cirúrgicas. Se é só um tubo estreito, onde se pode transpor o píloro e se acessa a segunda porção duodenal, sem anastomose, estamos adiante de uma gastrectomia vertical ou manga gástrica simples. Se após a transposição lá acessa ao píloro, temos uma anastomose, e esta anastomose, ela permite o acesso tanto à asa aferente quanto à asa eferente, e se tem bile na luz, estamos diante de um SADIS. Se temos uma anastomose depois do píloro, e uma asa se é em fundo cego e a outra asa eferente é larga, sem bile na luz, estamos diante de um duodenal switch. E a bipartição ileal, nós temos píloro em ileal trânsito com acesso à segunda porção duodenal, e a figura clássica de uma anastomose gastrointestinal de ilho com antro na mesma pantalla que o píloro. Se nós não teníamos acesso ao píloro, então estamos com um bypass gástrico, que se pode ser um bypass gástrico em Y de Roux ou um OAGB.
O que diferencia? O bypass gástrico em YDRU, nós temos uma bolsa curta, de 4 a 5 centímetros, com uma anastomose gastroileal término lateral em YDRU, sem bilis em la luz intestinais e com a asa aferente em fundo cego. No AGB, temos uma bolsa larga, com 15 a 20 centímetros, uma anastomose também gastrointestinal interno lateral, mas como BIROT 2, com a presença de bilis, se pode percorrer tanto a asa aferente quanto a asa eferente. Creio que ter este mapa mental é essencial para um informe preciso para todo endoscopista que hace endoscopia em los pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. Eu gostaria novamente de dizer muitas graças por a oportunidade de participar deste webinar e estou aqui à disposição para as perguntas. Muchísimas gracias, doctor José. Vamos a dar paso a la última parte con el doctor Joao Enrique Felicio. Dejamos la parte de preguntas y intervención de los panelistas y de los participantes para el último. Vamos a hablar sobre endoscopía en el postoperatorio temprano, las alternativas técnicas y seguridad del procedimiento. Muchísimas gracias, doctor José. Gracias. Bienvenido, doctor Joao. Buenas noches a todos. Agradezco la invitación a participación en este evento. Hoy hablaré sobre un tema todavía que genera inseguridad, tanto en cirujanos cuanto endoscopistas, que es la realización de endoscopía en postoperatorio temprano. Más específicamente, discutiremos las indicaciones, cuáles son los reales riesgos y las estrategias técnicas que podemos hacer para un procedimiento seguro. Mi nombre es João Henrique Felício, soy cirujano digestivo, endoscopista bariátrico, trabalho tanto com as duas especialidades e não tenho conflito de interesse. Por que fazer uma endoscopia precoce? Em pós-operatório temprano, normalmente solicitamos endoscopia para sangrados, disfagia ou suspeita de fuga ou fístula. Esse problema é justamente quando o momento que mais necessitamos deste exame é quando mais medo temos em realizá-lo. Existem riscos de complicações possíveis tras uma venda na endoscopia em estes casos: sangrado, fugas. A endoscopia pode empeorar a anastomose, pode provocar um sangrado, abrir uma fuga ou mesmo pode transformar uma filtração contenida em uma fístula franca. Nesse estudo, se avaliou a pressão dentro do conduto que foi introduzido durante uma esofasectomia e comparou a pressão da endoscopia, com a pressão da deglutição. E o que parece acá, que temos, a pressão da simples deglutição é maior que a produzida por uma simples endoscopia. Importante que, nesse mesmo estudo, temos essa definição da pressão da endoscopia é menor que a pressão da deglutição, sem aumento de complicações. Cito fugas, fístulas, sangrado, não há dano adicional em la anastomose. Ainda, nesse outro estudo,
temos lo mismo. A endoscopia temprana é segura, bem tolerada e não aumenta a morbidade. Então, o problema não é fazer ou não fazer a endoscopia. O problema é como fazê-la. Lo mismo em cirurgia bariátrica ocorre lo mismo, né? A endoscopia intra ou pós-operatória se associa incluso a menor taxa de complicações, menor sangrado, menor estância hospitaleira. E temos também em outro estudo de Jung sobre a gastrectomia em manga, que não foi diferente, incluso em menor sangrado pós-operatório. Então, o ponto-chave é: quais são as alternativas técnicas para a realização de uma endoscopia? Se quando indicamos a técnica, a forma de fazê-la é mais segura, é o que teremos agora. Primeiro princípio: utilização de baixa pressão. Trabalhar sempre com a menor pressão possível. A maioria das complicações não são apenas complicações pelo passo do endoscópio, mas sim por a insuflação excessiva. Temos também acá, só um minuto, a utilização de CO2, que para mim é fundamental. Se absorve rapidamente, diminui a distensão, reduz o risco teórico de deiscência, fuga ou fístula posterior. Em nosso serviço, utilizamos outros sistemas de CO2 em todos os pacientes com pós-operatório temprano ou para outros procedimentos endoscópico-bariátricos. Solo trabalhamos com CO2. É possível também a utilização da técnica underwater. É extremamente útil a técnica underwater em fuga, distender com menos gás, fazendo com líquido, soro, e claro que é possível também, como visualizamos acá, controlarmos o fluxo de insuflação, de quantidade de líquido durante a endoscopia. Também temos em la literatura médica a utilização de gel hidrofílico. É uma possibilidade, como vemos acá, né, com melhora da visualização, especialmente em casos de sangrado ativo, permite a identificação do ponto sangrante sem necessidade de grande insuflação e facilita o tratamento terapêutico, aumentando a segurança do procedimento. E, como a mensagem final, então, os principais tópicos são: a endoscopia pode realizar-se em pós-operatório temprano. Não há aumento das complicações, pero deve ser realizada por endoscopista treinado e com utilização de técnicas específicas. E, mais uma vez, muitas graças por sua atenção. Agradeço a invitação e quedo à sua disposição. Muchísimas gracias, doctor Joao Enrique Felicio. Realmente creo que todas las conferencias han sido directo al punto, específico en la anatomía bariátrica. Creo que la mayoría de personas que están presentes son cirujanos bariatras. Sin embargo, espero que existan cirujanos generales o residentes o fellows que estén en su parte inicial. Vamos a abrir con la ayuda de secretaría el panel para preguntas, las cuales las pueden escribir en la zona de preguntas, o si es que quieren, se les da el paso levantando su mano.
Parece que hay un comentario de Cristian Rodríguez. Cristian, no sé si estás conectado. ¿Podrías tal vez eh, plantear la pregunta a los panelistas? Sebastián, estás tal vez por ahí para que nos ayudes con la coordinación de preguntas y respuestas. Creo que ele perguntou sobre a utilização de aire ou Sí, aire o CO2. CO2. Sí, Sí. sí. Creo que aire é possível a utilização quando não há possibilidade da utilização de CO2. Mas creio que na maioria de hospitais, de outras clínicas, têm uma botella de CO2 para laparoscopia, para outros procedimentos mais complexos. É possível a utilização do mesmo sistema para a endoscopia. Sí, sí, sí. ¿Realizan rutinariamente endoscopía posoperatoria inmediata ustedes para Não, hacer una prueba de fuga para el leak test? não, não. No, Porque no. eso creo que es algo importante que tocar. Yo personalmente lo hago en revisional y en bypass. Sim. Me toma Não, un minuto, meto el endoscopio, lo inflo y ahí veo que hay una buena resistencia a presión, sobre todo para chequear mi sutura. Hacen revisionais sempre, mas acá usamos azul de metileno. Sí. Ou alguns cirurgianos utilizam a manobra del borracheiro Con la sonda. com a sonda. Sim. Sí. Tenemos al doctor José Salinas que levantó la mano, tal vez le podemos dar el paso para su pregunta. Bien, y el doctor José Salinas consulta: donde yo trabajo no hacen EDA con sedación a pacientes con IMC sobre 45. ¿Les parece esto sensato? Creo que acá en Brasil nosotros casi siempre hacemos la endoscopia con el anestesista. Entonces la sedación en pacientes con IMC sobre 45, 50 es tranquila con la presencia del anestesista. Entonces siempre hacemos con sedación, siempre. Pero si no hay anestesistas, solamente el médico endoscopista, creo que es sensato no hacer sedación. No, sobre todo no sobre el IMC, mas principalmente por la presencia de apnea. ¿Sí? Acá também solamente hacemos endoscopia com o anestesista junto com o paciente. Sí. Perfecto. Tenemos al doctor Francisco Pacheco. No sé si Francisco estás conectado, pero ¿te podemos dar la palabra o leo la pregunta? Puedo acenderlo a panelistas. E para uma fístula precoce pós-manga, qual procedimento, né? Endoscópico recomenda? Novesco, endoprótese, endovac e outro. Acá nós tendemos a hacer sempre endovac. En quase todos os pacientes, endovac é uma boa estratégia. A endoprótese, em los casos muito precoces, também se vai bem. Porque se puede descartar el paciente del hospital. Entonces, mas casi siempre endovac acá. Acá hacemos lo mismo. ¿Lo mismo? Nosotros Prótesis tenemos... para fugas 7 dias ou pouco... muy precoz. 7, 8 dias. Depois, endovac e... La drenaje, para la luz gástrica con pigtail. Sí, pigtail, double pigtail. Double pigtail.
o mesmo a septotomia em casos com a fístula mais tardia? Y para el Vesco tiene que ser un orificio muy pequeño para que se pueda ser efectivo. No teníamos siempre disponible el Vesco en nuestro servicio. Sim. Acá utilizamos endoprótesis por logística y por costos. El problema Sí. es que la mayoría de práctica en Ecuador es privada Sim. y mantener un paciente hospitalizado con recambio de endovac es muy, Sí, muy sí. costoso. Así es Muito que custoso. lo que hacemos es drenaje laparoscópico de la zona, una endoprótesis distal al píloro y proximalizada, a veces colocando dos endoprótesis y nos ha ido bastante bien. Los pacientes se alimentan temprano y tienen una buena salida a casa igual temprano. Acá temos muito insurance, né? Seguros médicos. Então, acaba que a endoprótesis é muito cara acá. Muy cara, muy cara. Então, Endovac é possível com custos reduzidos, né? Y se puede hacer comienza con Endovac y después cuando se tiene una buena epitelización de la cavidad, Redução do de orifício. reducción del orificio, se puede trocar el Endovac por la pigtail y ese paciente se puede ir para casa. Se queda para casa. Endoscopia imediata pós-gastrectomia vertical usando CO2. Quanto de pressão, fluxo? Então, generalmente, utilizamos o menor fluxo possível com CO2 para que permita o mínimo da visualização da fuga em diagnóstico. É possível, caso utilize pressurizadores em milímetro, em litros por minuto, 1 litro e meio por minuto. Caso ela utilize pressurizadores específicos de marcas com máquinas, cerca de pressões não maiores que 10 milímetros de mercúrio. Aquí el doctor Francisco Pacheco vuelve a consultar y están usando Endovac profiláctico en caso de anastomosis de alto riesgo. Temos serviço acá em Brasil que utiliza muito frequentemente esse tipo de VAC profilático, com muito buenos resultados para cirurgias de intestino, de cólon, mas generalmente eu não faço este tipo de conduta. Nosotros tampoco. Muy bien, si alguien tiene alguna otra pregunta, puede hacerla a través del panel de preguntas y respuestas. ¿Alguien más, tal vez alguna pregunta? Creo que no tenemos por ahora más preguntas. Bueno, creo que cerremos el chapter 1 de este set de 2 webinars. Les invitamos el próximo día jueves 26 de febrero para continuar con la segunda parte, hablar un poco más de temas. Realmente es muy interesante. Agradezco a todos los panelistas de corazón. Creo que esta iniciativa de IRSO LAC y de la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica es increíble. Sacar este tipo de información para gente que no hace endoscopia bariátrica, aunque creo que la mayoría de los fellows y los cirujanos jóvenes la están haciendo. Sin embargo, creo que es muy útil. Así es que
Sin más, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo día jueves. Gracias, muchas gracias. Uma Gracias, vez buenas mais, noches. muitas Bye. graças. Boas noites a todos. Buenas noches. Boa noite, obrigado.